Gessé Teixeira Ferreira, José Maurício Ferreira. Ele é o presidente da Igreja Assembleia de Deus, Missão Apostólica da Fé em São Cristóvão. Missão Apostólica da Fé em São Cristóvão. Esse nome pode parecer não muito conhecido, mas foi esse o primeiro nome dado, não é isso? As Assembleias de Deus do Brasil. As Assembleias de Deus no Brasil por Dunavinho e Daniel Berg no ano de 1914. Depois, mais tarde, ele foi oficialmente dado o nome Assembleia de Deus. Fizemos uma junção dos dois. Eu nem sabia que eles estavam atrás de mim. E teu pai está na sua frente. É verdade. Então nós estamos trazendo o apóstolo que vai nos trazer a palavra hoje, a rica mensagem da parte de Deus. A rica mensagem da parte de Deus. Ele prometeu que cada pessoa que viesse, que ainda não tivesse recebido o livro, vai receber a saída. Então não saiam sem nos procurar. O livro é gratuito, é um presente do reverendo para os senhores, mas não é só um presente. Na verdade é quase um compromisso dos senhores se juntarem na associação que esse livro representa, a Associação de Oração e Ação pela Pátria e pelas Nações da Terra, cuja sigla é ORAR, para que nós oremos pelo nosso Brasil, para começar, desde os 3 poderes, em todos os 3 níveis, e para que nós tenhamos aquela vida mansa e tranquila, como estava na carta aos Romanos. Orar pela pátria, estamos precisando muito disso. O reverendo está colocando esse livro desde a mão da presidente, que já pegou dela, dos presidentes de Senado, de Câmara, todos os deputados, todos os senadores, e aí a gente vai fazendo essa cascata para as Assembleias Legislativas. Temos que orar pelo nosso país. Então, quem não pegou vai poder levar o seu exemplar, é gratuito, então não saiam daqui sem levar esse presente, porque vieram à reunião de hoje, tá bom? Muito obrigado. Perdoar é a coisa mais difícil do mundo. Não há nada mais difícil do que perdoar. Porque todos os dias nós temos motivos suficientes para nos prevenir contra aqueles que desavisadamente ou às vezes intencionalmente nos atira calúnias e coisas as mais diversas. E nós temos que aprender com o nosso Mestre Jesus Cristo que devemos perdoar ainda que seja muito difícil. Jesus na cruz, ele proferiu 7 palavras que nós registramos em um dos nossos livros. Mas a que mais me impressiona, vocês vão dizer assim, não é isso que mais me impressionou. Foi quando ele disse, Pai, por que me abandonaste? Ou porque quando ele disse, tudo está consumado. Não. Para mim, a palavra mais importante da cruz foi ele sendo cravejado, ele estende a sua mão e leva a sua oração aos céus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, essa deve ser a nossa posição, ser perdoar aqueles que nos ofendem, que nos caluniam, aqueles que falam mal contra nós, às vezes sem motivo, né? Nós queremos dizer que é uma tarde para nós muito rica. O pastor e apóstolo Túlio de Barros, nós trabalhamos muitos anos juntos. Um dia ele me procurou e disse, eu preciso que o senhor me dê um presente. Qual é, pastor? Já está dado. Eu quero que o senhor vá comigo aos Estados Unidos para inaugurar um grande templo nos Estados Unidos. Eu falei, mas pastor Túlio, é uma honra para mim. Eu e a minha esposa, vamos lá. E fomos inaugurar em Nova York um templo majestoso. Para vocês terem uma ideia, só o salão de festa cabe 300 pessoas, só o salão de festa. E lá tinha mais de 200 pastores dos Estados Unidos, de outros estados, de outros países. E quem foi com ele subiu a escada lá para descer, o pastor Isaías Macedo, o pastor Túlio e os demais companheiros nossos. E nós temos fotos daquela época guardadas em nossa casa, guardado não, hasteado lá na parede. Temos o nosso gabinete aqui, da UNEB, aqui no nosso gabinete, temos também o retrato dele e da apóstola Eunice, mãe do nosso apóstolo. Então, hoje
Ele não sabe o que eu vou pedir. Mas vou pedir. Quando a gente convida alguém para falar, né, eu queria que o senhor falasse sobre tal assunto. Mas ele me falou numa frase, ele falou 1000 frases, ele falou uma frase que me impressiona demais, que todos nós estamos interessados. Ele vai falar sobre unidade, a unidade da igreja. Me conta como sendo verdade, eu creio que é verdade. O cardeal chegou perto do Papa e disse assim: Excelência, santidade, o senhor já observou, o Brasil está crescendo, os evangélicos já são quase 50%. Nós estamos muito preocupados com isso. O senhor não está preocupado? Isso não, nem um pouquinho. Só tenho medo do dia que eles se unirem. Você não entendeu? Só tenho medo quando eles se unirem, porque eles sabem que nós somos divididos igual a coxa de retalho. Então o medo do Papa não é o nosso crescimento, o medo é se nós nos unirmos. E o apóstolo veio falar sobre unidade, que nós devemos estar unidos, seja qual for o seu segmento. O Deus é um só. Aleluia. E só há um rebanho. E as ovelhas não é do pastor daqui da terra, não é do apóstolo, desculpa, apóstolo. As ovelhas são de Jesus. E Jesus está dizendo a cada um de nós: pastorei as minhas ovelhas. Amém. É nesse espírito que nós estamos aqui, aprendendo cada vez mais. Deixar Jesus pastorear as ovelhas do rebanho dele. Eu, pelo menos, sou ovelha dele. O Luiz é o presidente lá do conselho, que eu fui durante 30 anos lá. Mas ele assumiu agora, ele preside lá. Mas a ovelha não é dele, não, a ovelha é de Jesus, viu, Luiz? E aí, Geninho, não entenda isso. Não é verdade? Então vamos ouvir o apóstolo que vai nos trazer essa palavra para o nosso coração da unidade da fé. Ele está aqui porque veio trazer um livro muito importante para chamar a atenção dos nossos colegas sobre a unidade da fé. E o pai já escreveu alguma coisa sobre isso. E agora ele está escrevendo. E daqui a pouco vai chegar aqui o secretário da Sociedade Bíblica do Brasil para ver o livro e bater o martelo. Ok, vamos para o prelo. Eu estou me sentindo aqui num pedacinho do céu. Amém. Gente de todas as denominações, praticamente, ou várias denominações. Eu quero trazer aqui as minhas cordiais saudações à mesa. Meu querido pastor Joaquim, um homem que tem desenvolvido um trabalho tão bonito. Por onde ele tem andado, o pastor Joaquim tem sido uma bênção. Obrigado. Pastor Henrique também, e os demais membros da mesa, e o senhor presidente, excelentíssimo presidente, nosso líder, reverendo Isaías de Souza Maciel. Por mais de 50 anos foi um dos amigos mais chegados do meu pai, o apóstolo Túlio Barros Ferreira. E eu sempre digo para ele e para as pessoas que foram amigas dele, todos aqueles que dele foram amigas são meus amigos também. Amém. E eu aprendi e recebi isso como legado, de honrar aqueles que nos honram. Eu glorifico a Deus pela vida do reverendo Isaías de Souza Maciel. A OMEB, é fácil falar dessa instituição, já fundada há tantos e tantos anos, uma organização respeitada, reverenciada por suas atitudes, por suas realizações, por suas ações, por suas obras. Eu considero a OMEB uma verdadeira cobertura de pastores, de ministros, que nos dão sustento para termos vitória no nosso ministério. Amém, queridos? Amém. Então é uma alegria muito grande. Estamos realmente conversando sobre a questão da unidade. E eu digo com muita alegria no meu coração que o Salmo de número 133, que antes era um salmo projeto, já deixou de ser um salmo projeto para ser um salmo processo. Não é mais um projeto, é um processo. Por que é um processo? Porque a unidade, ela se consolida cada vez mais. Por isso que o apóstolo Paulo declara: até que todos cheguemos à unidade da fé, medida a estatura de varão perfeito. Então, até que estamos em processo, saímos do projeto. A aliança, a unidade, algum tempo atrás, era um projeto, hoje é um processo.
E eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês que fazem, de fato, esta aliança, esta unidade, uma realidade presente na igreja brasileira. Quem pode dizer amém por isso? Amém! Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 17, se todos puderem abrir a Bíblia Sagrada, numa parte bastante conhecida de todos os ministros do Evangelho. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Para ganharmos tempo, vamos para o versículo, vamos ler o versículo de número 9 ainda. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, puseram por baixo dele, e nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué assim desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Para terminar, versículo de número 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou. Todos podem dizer comigo: o Senhor é a minha bandeira. Podemos repetir? O Senhor é a minha bandeira. Veja, chegou a hora da unidade verdadeira do povo de Deus. E é isso que nós estamos sentindo. O povo está mais unido, mais coeso. As diferenças existem, não é? Cada um tem a sua maneira de dirigir o culto, a sua liturgia, mas nas doutrinas fundamentais da palavra somos um. Porque, como disse o reverendo Isaías, vamos para o mesmo céu, fomos comprados pelo mesmo sangue, vivemos numa mesma esperança, fomos batizados e mergulhados no mesmo Espírito, chamados no mesmo amor, e por isso aqui estamos unidos pelo mesmo vínculo do Espírito Santo. Amém. Pode glorificar a Deus por isso? Apenas em rápidas palavras, eu quero apenas lembrar que nós não podemos, é um segredo para nós como ministros do Evangelho, nós não podemos estar sem cobertura espiritual. Você que é presidente de igreja como eu, nós somos, espiritualmente falando, o anjo da igreja. Nós cobrimos a igreja, assim como Moisés fazia, com a vara de Deus. Olha que coisa linda, a Bíblia Sagrada diz que a vara não era de Moisés, o bordão era de Deus, o bastão era de Deus. Isso é muito bonito, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. O dom não é nosso, o dom é de Deus, Ele nos concede. É verdade. Então, as ferramentas que Deus nos deu para nós levantarmos e abençoarmos o povo, faz com que o povo esteja coberto. Diga assim comigo, coberto. Coberto. Nós funcionamos como uma espécie de cobertura espiritual. E agora, para nós como líderes, para nós como pastores, quem é a nossa cobertura? A OMEB. Quem é a nossa cobertura? É uma organização como essa, onde pastores pastoreiam outros pastores, onde nós recebemos uma palavra, sim ou não? Onde nós somos cobertos. Aqui eu me sinto coberto. Amém. Aqui eu me sinto protegido. Amém. Aqui eu me sinto refugiado, porque eu estou na presença de homens de Deus. Amém. Quando você olha para mim, você me abençoa. Quando eu olho para você, eu te abençoo. Quando você aperta a minha mão, você me abençoa. Quando você aperta a minha, eu aperto a sua mão, eu te abençoo. Amém. Quando eu recebo uma palavra da parte de alguém que aqui é levantado, toda a reunião, eu sou abençoado, eu sou ministrado. O ministro precisa ser ministrado, o líder precisa ser liderado, o pastor precisa ser pastoreado. E a OMEB é um monte onde nós nos unimos para o líder maior levantar o bastão e nos cobrir na hora da batalha. Na hora da guerra. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: enquanto nós estivermos sobre um bastão levantado, um bastão erguido, haverá vitória. Quando a gente não tem cobertura espiritual, como dizia o meu pai, a gente anda solto, sem ninguém, nós somos aventureiros, não temos cobertura, não temos comunhão, não temos com quem compartilhar e de quem receber. Agora, quando nós estamos reunidos como uma reunião como essa, é sinal que existe uma cobertura por trás de nós, que existe um poder que nos cobre, que existe alguém que nos cobre, alguém que está com as mãos estendidas sobre nossas vidas. Reverendo Isaías, por isso eu lhe declarei: o Senhor é o meu líder. Amém. O Senhor tem um varão
ter uma vara, melhor dizendo, um bastão erguido sobre a minha vida, Amém. sobre o meu ministério. Amém, Jesus. E eu me sinto protegido. Amém. E quando eu estou na OMEB, eu me sinto ainda mais guardado. Amém. Porque o Espírito de Deus usa homens de Deus, para nos pastorear e nos conduzir. Então, nunca abra mão de uma cobertura espiritual. E quando se fala em cobertura, se fala em proteção. Quando se fala em cobertura, fala-se em paternidade espiritual. Quando se fala em cobertura, fala no refúgio. Nós estamos aqui refugiados. Você que faz parte da OMEB, você está refugiado. Você está guardado. Você está convivendo com alguém que tem a mesma palavra, que tem a mesma fé, que compartilha da sua mesma esperança. Isso não é maravilhoso, queridos? Então eu disse para ele, por uma questão de operacionalização, o nosso concílio, pastor Henrique, não veio ainda por uma questão de operacionalização, mas já disse para ele, o tempo das meras amizades terminou, chegou o ciclo das alianças. Vamos nos unir. Vamos nos unir. Vamos nos unir, Brasil. Vamos nos unir no ministério. Para terminar, devemos sempre erguer, onde formos ou estivermos, o altar de adoração. O reverendo Isaías disse assim, eu preciso ouvir um hino aqui quando chegamos. Por quê? Porque onde o crente está, onde o cristão está reunido, ele precisa levantar o altar de adoração. Amém. Amém? Amém. E adorar não é simplesmente cantar. Tem gente que pensa que adorar é cantar. Adorar é muito mais do que isso. Adorar é viver. Adorar é proceder. Adorar é se relacionar. Quando a gente adora a Deus, a gente adora com o nosso relacionamento, com o nosso companheirismo, com a nossa maneira de ser, com a nossa honestidade, com a nossa fidelidade. Nós adoramos a Deus de diversas maneiras, mas dentre as quais, uma das maneiras mais lindas de adorar é articular palavras. Foi isso que Moisés fez. Josué, vencemos? Vencemos. Os amalequitas estão por terra? Estão. Estão esmagados? Estão. Estão derrotados? Estão. Então, vamos erguer o altar de adoração. E o próprio líder, o legislador de Israel, o pastor de Israel da época, o profeta de Israel, ele mesmo edificou um altar de adoração e disse, o Senhor é minha bandeira. Se o Senhor é a minha bandeira, a unidade é a minha bandeira. Se o Senhor é a minha bandeira, a aliança é a nossa bandeira. Se o Senhor é a nossa bandeira, o amor de Deus é o nosso estandarte. Se o Senhor é a nossa bandeira, a paz de Deus é a nossa bandeira. Porque Ele mesmo é a paz, Ele mesmo é o amor, e Ele mesmo é o exemplo de aliança e de companheirismo e de cumplicidade. Deus. Por isso eu quero encerrar esse rápido devocional sem passar da hora, dizendo o seguinte: você quer articular comigo palavras de adoração? É tão bonito quando a gente articula palavras. Não adianta ser só meditativo, contemplativo, não é? É bonita a filosofia de Sócrates, a contemplação dos filósofos, os mais renomados da história, coisas lindas, a gente medita. Agora é mais bonito ainda quando a gente articula palavras e diz assim: Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, Tu és a minha vida. Então hoje eu posso dizer como Moisés, você também pode dizer: Senhor, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha... Vamos dizer? O Senhor é a minha bandeira. Mais uma vez. O Senhor é a minha bandeira. Mais uma vez. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu marco. O Senhor é a minha marca. O Senhor é o meu emblema. O Senhor é a minha vida. O Senhor é a minha emoção. Amém. O Senhor é a minha razão. Amém. O Senhor é a minha respiração. Amém. O Senhor é a minha inspiração. Amém. O Senhor é o meu advogado. O Senhor é o meu magistrado. Amém. O Senhor é o meu juiz. Amém. O Senhor é a minha defesa. Amém. O Senhor é o meu pastor. Amém. O Senhor é o meu refúgio. Amém. O Senhor é o meu esconderijo. O Senhor é o meu pavilhão. Amém. O Senhor é o meu médico. O Senhor é o meu remédio. O Senhor é a minha cura. O Senhor é a minha terapia. O Senhor é o meu líder. O Senhor é o meu chefe. O Senhor é o meu general. O Senhor é o capitão da minha salvação. Amém. O Senhor é a minha fortaleza. Amém. O Senhor é a minha riqueza. O Senhor é o meu ouro. O Senhor é o meu tesouro. O Senhor é a minha vida. O Senhor é a minha homenagem. Amém. O Senhor é o meu legado. O Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha dança. O Senhor é tudo o que mais maravilhoso pode acontecer. Amém. Ele é a minha vida. Ele é o meu tudo. Ele é a minha glória. E Ele é a minha vitória. Amém. Amém.
vamos estruturar as OMEBs municipais. Então, em todos os municípios onde nós já temos OMEBs, vão continuar, onde nós não temos, nós estamos implantando. E hoje nós temos a honra, nós temos alguns presidentes de conselho aqui, pastor Vanderlei de Seropédica, pastor Roberto de São Gonçalo, nós temos aqui também, eu posso estar esquecendo alguns nomes, eu agradeço de coração, e hoje nós vamos estar dando posse aqui ao nosso querido. Não, esse aí eu não conheço, é o pastor Henrique Avelino, é o médico de Nova Iguaçu. Ele tem feito um trabalho extraordinário lá e nós agradecemos muito a Deus a vida do pastor Henrique. Mas o mais bonito é que cada um desses presidentes de conselhos são de segmentos evangélicos diferentes. E é uma delícia a gente lidar com o povo de Deus, que o apóstolo Gessé falou, não tem rótulo, e a gente trabalha aqui com muita alegria. E hoje nós temos aqui o pastor Luiz Carlos dos Santos, que eu gostaria que viesse aqui à frente. Ele é presidente Flávio Lima, é uma pessoa envolvida com a parte de mídia, ele é o diretor executivo da Associação de Comunicação Reencontro, ele que coordena o programa Reencontro na TV Brasil, e ele é um servo de Deus, tremendo guerreiro. Deus tem feito uma obra tremenda também na vida dele. O que nós queremos dizer é que a OMEB, rumo aos 40 anos, traçou um perfil, com reunião da sua diretoria, para os presidentes dos conselhos. E aqui eu trabalho na parte interna e o pastor Luiz Carlos na parte externa, na parte de logística, dar suporte aos pastores. Então eu queria passar a mão do pastor Luiz aqui para cada um deles. Eles estarão recebendo, como disse o pastor Joaquim, já receberam tudo direitinho. Isso aqui é apenas uma lembrança, uma recordação desse dia tão especial. Pode não, pastor Joaquim. Enquanto o pastor Luiz Carlos entrega o envelope e dá um abraço em cada um de maneira simbólica, o reverendo Isaías vai, por favor, ficar em pé para orar por esses 3 conselhos, 2 conselhos e um casal de representação que estão começando hoje. E eu quero, reverendo e irmãos que estão tomando posse, deixar para vocês, marcando o dia de hoje, a expressão que está no Salmo 90, no final do Salmo. O reverendo vai orar então por vocês, para que Deus abençoe cada um na sua OMEB municipal, e assim a OMEB nacional e internacional estará sendo abençoada. Amém. Os irmãos vão me permitir, eu vou fazer uma oração breve e vou pedir o nosso, já ia chamar de Marechal e não faria nenhum favor chamá-lo de Marechal, porque ele é general de 4 estrelas, preside o Conselho Deliberativo das 3 Forças Armadas, das 3 forças, Aeronáutica, Marinha e Exército, professor da Escola Superior de Guerra, do Serviço Geográfico do Exército. É esse homem que está sempre comigo em minha casa, nas reuniões de oração, orando pela pátria, orando pelas igrejas, orando pela paz do nosso meio. E vocês podem dizer assim, mas paz, por mais incrível que pareça, nós precisamos tanto de paz como qualquer outro país do mundo, mas principalmente no seio das igrejas e da família. Então, eu gostaria que nós levássemos muito a sério estas orações que nós estamos agora pedindo ao papaizinho lá do céu. Eu fico muito feliz aqui. Vem cá, Paulo, fica aqui. Você vai. O pastor Joaquim Paula Rosa é meu intérprete. Cadê ele? Está ali. Como é que o bispo lá, que o Movamba nos chama? Papa. Grande. Eles querem falar papai Isaías. E esse aqui só toda vez me telefona, papai, aqui ó, o trabalho, nós organizamos um trabalho só com os angolanos lá em Duque de Caxias. Aqui está um empresário da área de calçado, qual é o nome? Dudu Galvão. E uma delegada aí para tomar conta dele. A delegada já está quase nossa irmã. Se ela insistir mais um pouquinho de nos visitar, eu vou acabar batizando ela. Vai pegar, né? Vai aproximando da fogueira. Então nós vamos orar e o general Braga fará logo a oração seguinte. Tudo isso para a glória de Deus, meus irmãos. Amém. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
E não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aleluia. Porque é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Pai bondoso, abençoa esses novos conselheiros, esses presidentes, coordenadores de conselhos, não só no Rio de Janeiro, mas também no exterior. Abençoa o nosso apóstolo Jessé, para que ele represente bem a OMEB na sua denominação, no segmento que ele preside, mas também lá nos Estados Unidos, onde estão os seus irmãos, dirigindo aquele segmento também maravilhoso. Emmanuel, Deus conosco. Pai, fica conosco nessa tarde. E abençoa esse grupo tão maravilhoso que juntou de Angola ali em Caxias, para que eles possam prosseguir alegremente, reconhecendo que só Jesus é a solução. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Oremos com o general Braga. Meus caros irmãos, antes de orar, já bendito Deus, Tu és o nosso Criador e sustentador. Nós temos plena convicção de que tudo que somos, tudo que temos, vem de Ti, da Tua misericórdia que se renova a cada manhã, que não se esgota e que faz com isto com que nós vivamos, não sejamos consumidos. Assim, Senhor, sempre agradecidos pela Tua graça, nós queremos, Senhor, unidos aqui na Tua casa, irmãos ligados pela fé, nós queremos te pedir, Senhor, que tenha misericórdia deste mundo, que tenha misericórdia do nosso país, que tenha misericórdia do nosso estado e da nossa cidade. Os tempos são maus, só se vê desamor, violência, a falta de Jesus Cristo no coração, a todos os dias e a toda hora. Há quem queira olhar apenas pelo espelho retrovisor, olhando para o passado, sem projetar-se para o futuro. Isto não é bom para uma nação que quer perpetuar-se, que quer atravessar os tempos e ser conhecida e respeitada, sobretudo como uma nação soberana e cristã. O islamismo avança assustadoramente pelo mundo afora. Nós, cristãos, mais do que nunca, temos que ser missionários. Temos que levar a mensagem da cruz a todos os povos, inclusive aqueles de onde no passado vieram missionários para nos trazer a tua mensagem. Está na hora de nós retribuirmos, Senhor, de nós levarmos de volta a tua palavra, o Evangelho redimidor, salvador, o conhecimento que Jesus Cristo é o Senhor e só Ele salva. Assim, Senhor, faz brotar em nós a vontade cada vez maior de te servir, de levar a tua palavra e fazer com que outros conheçam o caminho, a verdade e a vida, para que possam viver pelo menos em paz, para que, Senhor, os seus caminhos sejam guiados pelos teus anjos por ordem tua, e para que nada de mal lhes aconteça. Obrigado, Senhor, pela OMEB, pelo seu presidente, por aqueles que labutam na direção dessa organização que não tem fim lucrativo, mas visa apenas a te servir. É o que todos nós rogamos, sempre agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fui o último presidente da Confederação Evangélica do Brasil. Eu só tenho 87 anos só. Então, naquele tempo, só tinha uma lição única para todas as igrejas, uma única Bíblia, uma única versão e um único salmos e hinos para todas as denominações. E a sede na Avenida Braga 277. Eu fui o último presidente. E o Benjamin Moraes, antes de morrer, como secretário de Educação do Rio de Janeiro, ele conseguiu, o Negrão de Lima, esse decreto. A ordem dos ministros evangélicos do Brasil poderia, como de fato na época foi possível e é,
a única que pode formar professores para ensino religioso nas escolas. 2 minutos. Saúde a todos, Papai Nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, é importante nós destacarmos o papel da OMEB no processo de ensino e educação dos nossos jovens. A OMEB representa o credo evangélico da Secretaria de Educação do Estado e agora está representando no município por causa desse concurso. Justamente porque existe a OMEB é que pôde ter o concurso, porque a OMEB é uma organização inter e supradenominacional, fez parte da Assembleia Constituinte e por sua tradição, por sua história. Quando você estuda a história do ensino religioso confessional, que é defendido pela Constituição, pela LDB e pela resolução do MEC, nós estamos totalmente pautados juridicamente, tecnicamente, pedagogicamente, e a OMEB faz parte dessa história. Quando você tem a história da educação confessional religiosa no estado do Rio, Benjamin Moraes, o papel da OMEB está vinculado nessa história dentro dos arquivos de qualquer biblioteca sobre história da educação, inclusive a biblioteca da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E nesse evento eu tive a oportunidade em 2009 para defender os professores de ensino religioso evangélico junto à Secretaria da Educação e Departamento de Justiça. A OMEB assinou a defesa dos professores junto com os outros credos signatários. E a oportunidade que nós tivemos juntos aos professores em 2009 teve uma comemoração onde cada religião teve a oportunidade dentro da Arquidiocese do Rio de falar sobre o evento religioso para os professores de sua crença. Então os muçulmanos falaram do Ramadã, os judeus falaram do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação, Umbanda, sua fundação, os católicos, a Aparecida do Norte, e qual o maior evento em outubro para os protestantes? A Reforma Protestante. Então nós tivemos a oportunidade de falar sobre a Reforma Protestante dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Quando me deram a palavra, foi uma das palavras mais esperadas. Toda a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é para exaltar o homem, mas eu falei, nessa mesa já está a mensagem, que é o respeito, é a tolerância, para que todos tenham liberdade religiosa. E eu li João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali todos tiveram a sua oportunidade de expor a confessionalidade de seus respectivos credos, suas ideias, e o Evangelho tem sido pregado, o Evangelho tem sido defendido, graças à OMEB, que é uma ordem, como o apóstolo Gessé colocou aqui também, uma ordem que é uma cobertura espiritual. Temos o apoio da professora Jane Ster, que eu estive lecionando na UF, e quem tem presidido a reunião. Esse curso ele não é obrigatório para credenciamento, esse é um curso de esclarecimento e formação. Quem teve à frente foi a professora Jane Ster, que tem substituído, devido às aulas, esse trabalho com o Ministério de Mães em contato. Conversamos com outros, com o pastor Luiz Carlos também, que lá na OMEB de Petrópolis está fazendo uma parceria com a Conhecimento com a Universidade Católica, uma representação ilibada da nossa OMEB na região serrana. Enfim, nós estamos cercados de pessoas que estão servindo o reino. E para finalizar essa minha frase, o ensino religioso confessional plural, ele não é obrigatório, ele é totalmente respaldado pela Constituição. A OMEB não tem culpa de ser interdenominacional. Na nossa reunião com o prefeito nós falamos isso. Mas os evangélicos são multifacetados. E o próprio Dom Ednei, que agora é o bispo católico de Friburgo, ele disse, mas existe a OMEB.
Existe a OMEB. Inclusive, quando eu encontro com o Padre Paulo junto da Secretaria Municipal, levei o professor Pablo Santos, que é professor de Política Educacional, membro do Clube de Roma, entre outros atributos, trabalha comigo na UF também, foi meu colega de mestrado. E aí o Padre Paulo diz assim, eu estou trabalhando com eles, junto com a OMEB, porque nós temos feito uma parceria para defender a República, a democracia e o direito de cada um expressar a sua religião, não de maneira obrigatória, mas para que os valores morais, os valores transcendentes da nossa sociedade sejam respeitados, não para exaltar o homem, mas a característica do reverendo Isaías é servo. Eu vim para cá por causa do Dr. Oscar, que eu sempre cito aqui, eu não posso deixar de citar, que foi o homem e um médico que trabalha há mais de 40 anos aqui no SADS, junto com um reverendo que me trouxe para essa instituição. Eu sempre aprendi a lição da gratidão e da lealdade, mas o reverendo Isaías, por ter tido essa visão interdenominacional, é a única instituição. Não tem no sistema educacional uma instituição que teve essa visão da OMEB, não teve outra, mas por causa de uma visão e por causa de uma fidelidade a essa visão, é que hoje os professores de ensino religioso estão trabalhando, tiveram seu concurso assegurado, porque a ação do Carlos Mink foi impugnada por ação jurídica da OMEB, que tem batalhado. E muitas vezes, mesmo dentro do movimento evangélico, não sabem do grande valor da OMEB. Perdoe eu ter passado um pouco do tempo, mas eu acho muito importante essa consciência, esse trabalho que é, antes de tudo, espiritual, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém?